Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa sessão de estudos de Torá, uma atividade que a gente incentiva todos vocês e os que não estão aqui por algum motivo a fazerem semanalmente. Estudar Torá tem que ser uma coisa contínua, não é, em Yom Kippur eu vou estudar Torá, ou Rosh Hashanah eu vou estudar Torá. Não, é uma coisa que a gente faz toda semana, devagarzinho, são pílulas de sabedoria, né, e cada vez com uma visão diferente, mesmo que as parashiot se repitam ao longo dos anos, né, cada vez a gente aprende coisas novas, a gente tem pessoas novas trazendo ideias novas, então acho que é muito rico isso, a gente ter essa possibilidade de, sem sair de casa, sentadinho no conforto do lar aqui, poder ouvir alguém contar um pouco sobre a Paraxá, ou as Parashiot nesse caso, né, porque são duas, é uma Paraxá dupla, e depois a gente poder trocar ideia, cada um poder falar aquilo que sentiu, está com vontade, uma reflexão, uma pergunta, enfim, a gente poder trocar todo esse conhecimento, né, que vem de tantos e tantos anos, né? No final eu vou contar um pouquinho da minha experiência hoje gravando um podcast e vocês, enfim, vão entender porque eu estou mais entusiasmado ainda do que o normal hoje da gente se encontrar aqui, tá bom? Celso, super bem-vindo, Moré Celso, quase Rabino Celso, obrigado pela Sempre. disposição. Eu sei que tem um motivo especial, mas eu não vou contar porque hoje, mas enfim, a palavra é sua, Celso. Boa noite. Obrigado, obrigado, Davi. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Vamos começar com as bênçãos do estudo da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torá. Amém. V'charev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel v'nihyeh anachnu v'tzetzainu v'tzetzai amcha beit Israel. Kulanu yodei Hashemecha ve'lomdim Toratecha lishma. Baruch atah Adonai hamelamed Torah le'amo Israel. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim ve'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amém. Bom, aí o Davi, então, o Davi falou que tem um motivo especial, realmente tem um motivo especial. Há umas semanas atrás ele brincou que ele tinha comprado a Paraxá de Terumá, porque foi a do Bar Mitzvah dele. E eu falei que essa de Vaquer fui eu que comprei, porque eu nasci num domingo, e no sábado anterior foi lida essa Paraxá de Vaquer. E no meu Bar Mitzvah eu li essa Paraxá de Vaquer. Por isso é que ela é duplamente minha propriedade. Por uso capião, como diriam os advogados. E, é, e vamos então, deixa eu projetar aqui para vocês. São as duas últimas parashiot do livro de Shemot, o segundo livro da Bíblia, que em português a gente chama de Êxodo, Vaquel Pecudei. Elas relatam a finalização da construção do Mishkan e tem uma valorização da participação coletiva do povo de Israel. E mais além dessa, e existe uma descrição técnica que ela vem sendo feita nas parashiot anteriores. O André, que está aqui, que é engenheiro civil, assim como eu, sabe que esse aqui, André, é como se fosse um caderno de encargos. Tal cortina tem que ser de tal cor, com tantos nós, e a mesa tem que ser dessa tal material, com tal altura e tudo. Perdão pela voz, tá, gente? Eu estou um pouco resfriado. E, e, e o mais bonito disso tudo é essa participação coletiva que nós vamos tratar mais ao final, que a gente então desenvolve algumas ideias a partir daí. Que é essa mobilização do povo, tá na primeira paraxá, na Vaquel, Pecudê é uma espécie de uma prestação de contas. A obra está terminando, está terminada, e Moshe então presta conta de tudo e o mexicano fica concluído. A partir daí, vamos para o resumo das parashiot. No início de Vaquel, Vaquel quer dizer congregou, ou seja, é a mesma raiz da palavra Kehilá.
Keilat, né, chama assim, a congregação. Moisés então reúne o povo e começa falando sobre o Shabat. Antes dele falar sobre a construção do Mishkan, ele traz o Shabat e fala: vocês vão construir o Mishkan, mas não pode transgredir o Shabat. O Shabat tem que ser respeitado. E daí os sábios derivaram que as atividades que não são permitidas de serem feitas no Shabat são as atividades correlacionadas com as atividades da construção do Mishkan. E na Parashá Vaquela, então, ele começa a construção do Mishkan. Como eu disse, ela quer dizer, congregou, transforma muito mais que um projeto individual de Moisés, é, cons- construído por Betzalel, que era o construtor, e a Holiav, que era o seu ajudante, mas é uma participação comunitária. Todas as pessoas resolvem participar e isso é uma demonstração dessa espiritualidade comunitária. Todos trabalhando juntos para o bem comum, todos trabalham juntos para construir uma comunidade, como a gente faz em outra escala aqui na nossa Neshama. A gente está trazendo essa congregação, essa comunidade sendo construída gradualmente. E aí, como eu disse, as doações voluntárias a Torá descreve que as pessoas doaram ouro, prata, tecidos, madeiras, pedras preciosas e outras coisas. Mas o mais importante que eu notei nessa paraxá é essa expressão aqui, coração generoso. Em hebraico se diz nediv lev. Então, as pessoas não deram por obrigação, deram porque quiseram participar. E chega num ponto que a doação foi tão grande que Moisés mandou parar. Não, por favor, não precisa doar mais. Eu que fui 12 anos tesoureiro de uma congregação, nunca vi isso acontecer. As doações superarem tanto que a gente tem que mandar parar. Então, e aí tem várias explicações. Uma assim mais rasteira é que o pessoal queria, como se diz popularmente, limpar a barra pelo episódio do Bezerro de Ouro que foi na semana passada. Ou seja, Deus tinha sido traído pelo povo, né, em função de o povo ter construído o bezerro de ouro, e agora queria trazer uma. O povo queria, vamos dizer, amainar a reação de Deus com essa donação, mas foi tudo voluntário. Inclusive, a Torá relata que aquelas pessoas que não tinham posses para doar, doaram o seu trabalho. E isso, pessoal, também é uma maneira de se construir uma congregação. Como o Davi sempre fala, nos nossos serviços de Shahad de Shabbat. Se você não pode ajudar financeiramente, ajude com o trabalho. Assim, porque qualquer coisa que você fizer vai ajudar. Não existe nada mais importante nem menos importante. Tudo no mesmo grau de importância e de incentivo a essa participação. E aí, como eu falei, a generosidade extraordinária, que o povo doa mais do que o necessário, Moisés manda parar e ele fala: já temos material suficiente, parem de trazer doações. E temos aí uma comunidade onde a generosidade dessa comunidade se apresenta maior do que a necessidade da comunidade. Isso é muito, muito interessante, muito bacana, e é isso que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante. Muito bem. Aí a gente tem, como eu disse, os dois artesãos que foram os construtores, Betzalel, que, é, que era na Paraxá da semana passada, a gente já falou dos dois, e o Aholiav, ou Roliav, e eles são os responsáveis e são pessoas que a Torá diz que eles são dotados de sabedoria e habilidade. E isso traz uma coisa importante para nós, porque o talento profissional também pode ser uma forma de servir a Deus. O que eu escrevi com trabalho com propósito. E que a arte, a habilidade e a criatividade também são formas
de manifestação espiritual. Ou seja, o trabalho braçal que as pessoas podiam desenvolver, podiam fazer dentro do Mishkan, da construção do Mishkan, também não era só um trabalho braçal, era também uma forma de conexão a Deus. Com isso, a gente termina para achar de Baquel e passamos para Pecudei. Na, na Pecudei, o Mishkan vai ser concluído. O Moisés, então, faz um inventário detalhado dos materiais que ele usou, mas isso pode parecer uma coisa meramente técnica, mas, no entanto, é uma mensagem de ética para os meus alunos que estão aqui na aula, que estão aqui nessa nosso encontro, que tiveram aula comigo ontem. A gente falou bastante sobre ética. Então, ou seja, para quem assistiu também hoje pela manhã o podcast onde o Rabino Davi participou, ele também falou que o judaísmo se sustenta a partir do monoteísmo ético, ou seja, a gente acredita em um só Deus e a gente trabalha para esse Deus dentro da ética. Essa conexão é feita com ética. Então, a partir daí, a coisa caminha, que a transparência da liderança, que é uma coisa que sempre deve ser necessária. Moshe presta contas, ele explica cada material como foi usado, e mais uma vez é uma demonstração de ética, ou seja, a ética com pessoas que estão lidando com bens públicos, ou seja, nada ali era de ninguém, todo mundo tinha doado e não era de Moisés, na realidade é uma doação que foi feita para Deus, mas o Moisés, o Betsalel, o Aholiab e as pessoas que trabalharam usaram esses materiais, mas e aquilo que não foi usado é prestado conta. Então, ou seja, a confiança da comunidade ela vem dessa transparência, ou seja, eu posso acreditar no meu líder porque ele age com ética e ele é transparente nas coisas que ele faz e ele me conta onde ele usou cada uma das coisas. Isso é muito importante. Aí, no final da Parashat Pekudei, tem um relato que a nuvem, uma nuvem que simboliza, aquela nuvem que acompanhava, que vai acompanhá-los, né? A caminhada pelo deserto, essa nuvem, ela se estabelece sobre o Mishkan e preenche o santuário. E isso é interpretado como uma forma que Deus aceitou a obra, que a obra estava correta, estava bem feita e que eles, então, e aí ao final é dito que Moisés teria recitado o Salmo 90, que é o único salmo que é atribuído a ele, que é aquele que termina com a frase: fortalece as obras das nossas mãos. E isso vem isso vem dessa paraxá. Ou seja, ou seja, viria dessa paraxá, melhor dizendo. Que obviamente que o salmo não está aqui, mas o salmo que está lá no livro de Salmos, Terrilim, ele, ele teria sido escrito por Moisés neste instante. Aí a gente tem, eu quero trazer aqui o Ramban, o Narmanides, que é um sábio espanhol do século XIII, ele também é conhecido como Narmanides, ele oferece para nós, ele nos apresenta uma interpretação muito interessante. Ele diz que o Mishkan é como se fosse a continuação do Monte Sinai. Que Deus se revelou entregando a Torá lá no Monte Sinai, e aqui ele se revela habitando entre as pessoas, que é o pedido que ele fez lá atrás. Construam para mim um santuário para que eu habite no meio de vós. Então, ou seja, esse também é uma revelação, essa presença, essa nuvem que está aí. E é uma presença que vai ser constante, porque essa nuvem vai acompanhar a caminhada pelo deserto que está só começando. E aí agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão da generosidade. A nossa tradição, ela valoriza muito, é um dos valores que a gente tem dentro desse tratamento ético que o judaísmo dá para as coisas,
da generosidade. Então, Nedivut Lev, ou seja, a generosidade do coração, ela se manifesta de várias maneiras. Porque a generosidade, como eu disse agora há pouco, ela não é só financeira, não é só doar dinheiro. É, é mais do que isso. É doar com o coração. É doar para a comunidade. E se eu não tenho como doar financeiramente, eu posso trabalhar, posso oferecer minha força física para. E isso nasce de uma disposição interior que nós temos e um reconhecimento de que cada um de nós tem alguma coisa que pode ajudar a comunidade. E daí o valor espiritual da coisa. Cada um tem uma habilidade, tem dinheiro, tem material que ele pode doar para a comunidade e construir uma comunidade a partir daí, com a participação de todos. E isso é um ato de tzedakah. E tzedakah normalmente é traduzido como caridade. Mas na realidade é muito mais do que isso. Tzedakah vem de tzedek, que é justiça, ou seja, nós temos a célebre frase que nós vamos ler lá na frente na Torá, tzedek, tzedek, ou seja, justiça, justiça buscarás. E a justiça que a gente está buscando aqui é uma justiça social, ou seja, que aqueles menos favorecidos socialmente possam receber a ajuda da comunidade como um todo. Porque como está escrito no Talmud, que fala Am Israel Arevim Zebazé, ou seja, no povo de Israel, uns são responsáveis pelos outros. Então, quando a gente acabou de passar Purim, uma das mitzvot de Purim é doar aos pobres, Matanot Leevionim. Então, assim, cada um de nós pode e deve ajudar aqueles menos favorecidos que estão junto a nós, na nossa congregação. Então, quando a gente fala em caridade, a gente não está falando só em bondade. A gente está falando em fazer justiça, em ser justo, em ser responsável, como eu falei agora há pouco, uns pelos outros. Isso agrega um outro conceito judaico do tikkun olam, porque quer dizer reparar o mundo, reparação do mundo, que também é uma responsabilidade de cada um de nós. O mundo não está completo. Isso é uma verdade. E a gente tem a responsabilidade de melhorar essa realidade na qual a gente vive. Ou seja, de que a gente pode melhorar o mundo que a gente vive de várias maneiras. Tendo consciência ambiental, diminuindo o desperdício, é, trabalhando todos juntos para que essa nossa casa seja uma casa mais, mais pronta para nos atender. E isso E aí, mas isso é uma responsabilidade nossa. Nós é que vamos fazer. Ninguém vai fazer isso por nós. Não vai ter uma varinha de condão. Deus não vai dar uma ordem lá do céu para tudo ficar bom num estalar de dedos. Então, isso nós temos que construir todos juntos, cada um fazendo a sua parte. E aí, pessoal, a generosidade do Tikkun Olam. A Mishnah, que é uma das partes do Talmud, fala assim: Mipnei Tikkun Olam. Devemos trabalhar, devemos estabelecer leis para o bem do mundo. E, a Halahá, que é a lei judaica, ela é muitas vezes moldada para transformar essa sociedade numa situação mais justa e mais equilibrada. E essa doação que eu disse como transformação social, ou seja, as pessoas doando, contribuindo com donativos ou com trabalho, essa ação comunitária transforma a sociedade. E essa generosidade que a gente viu dessas pessoas doando muito mais do que era necessário é também um exemplo no caminho do Tikkun Olam, no sentido de que a gente possa ter o melhor santuário possível para que todos possam se sentir confortáveis e rezar bem lá dentro. Então o povo trabalha junto para construir uma comunidade. E essa ideia é muito relevante até os dias de hoje. Não ficou só lá no Mishkan, não. Até hoje é importante a gente
construir isso. E dentro de Mussar, ou seja, que é uma das vertentes da ética judaica, a, a, vir- a Mussar nos ensina que a generosidade é uma virtude que precisa ser cultivada. Doar não transforma apenas a vida de quem recebe, transforma também a vida de quem doa. E às vezes continua transformando até mais do que da pessoa que recebeu. E isso é um desenvolvimento do caráter, ou seja, cada um de nós, ao doar, a gente faz um trabalho interior de melhoria de nós mesmos, e com essa melhoria interna que a gente vai experimentar, ou seja, com esse caráter positivo que nós vamos desenvolver, a sociedade vai se beneficiar. E cada um de nós vai se beneficiar mais ainda. E na comunidade como responsabilidade, ou seja, mais uma vez, essa palavra responsabilidade é muito presente nesse ponto, ou seja, porque todos têm a responsabilidade de ajudar e de isso transformar uma comunidade que é uma construção coletiva. Porque o mexicano foi construído por toda a comunidade, não foi só o Bezalel ou a Oliave. Cada pessoa trouxe uma coisa diferente. Cada pessoa trouxe um material diferente, cada pessoa trouxe um trabalho diferente. E é uma mensagem que eu te considero como poderosa. Ou seja, é uma mensagem de que a construção coletiva de uma comunidade só estabelece uma comunidade forte quando todos contribuem. E trazendo isso para o nosso tempo, nós temos diversos projetos sociais, aqui no Bechamar mesmo, a gente já teve alguns, e as comunidades judaicas, todas elas têm algum tipo de projeto social, ou agasalho na época do frio, ou comida para aqueles que estão é, passando em situação de rua, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, essa ajuda humanitária, esses projetos sociais, educação, ou seja, também professores doando seu tempo e seu ensino para poder ensinar crianças e adultos, tudo isso é uma expressão moderna do Tikkun Olam. Ou seja, o mundo está sendo melhorado por essas ações. E, e aí que eu quero encerrar agora, né, com, não, aliás, desculpa, não vou encerrar essa primeira parte, que é uma conclusão de que Vayakhel e Pekudei nos ensinam algo profundo, que a espiritualidade verdadeira não se expressa só na oração. Ela se expressa também em generosidade, responsabilidade e compromisso com o bem comum. Quando uma comunidade vive desses valores, ela cria um espaço onde a presença divina pode habitar. E agora eu quero trazer um midrash que o Mishkan nasce da generosidade, né? Ou seja, que Deus não precisava de um Mishkan físico, o verdadeiro objetivo era revelar o coração do povo. E quando cada pessoa trouxe a sua contribuição, o povo mostrou sua disposição espiritual, porque cada contribuição tinha valor e onde Deus habita onde há generosidade. O rabino Jonathan Sachs, ele escreveu um texto sobre essa paraxá que ele fala: Deus vive dentro do coração daquele que doa. Então, ele não precisa estar no mexicano, ele está dentro de nós, desde que a gente tenha essa preocupação, essa consciência da necessidade social. Um rabino chamado Sfat Emet, que é o rabino Yehuda Ariel Leib Alter, Sfat Emet quer dizer os lábios da verdade. E ele trouxe essa expressão, está no livro de Provérbios 12:19. Então ele explica que Vaquer não é só reunir e congregar o povo, é reunir e congregar o povo física e espiritualmente, fazer uma unidade espiritual em que todos estejam juntos e trabalhando juntos para essa construção. Que
e a comunidade se torna um espaço sagrado porque ela está unida com o mesmo propósito e com os mesmos valores. Todo mundo caminhando junto na mesma direção. E a história de Mussar, que um mestre diz o seguinte: quando damos algo a outra pessoa, não estamos apenas ajudando o outro, estamos moldando o nosso próprio caráter. A generosidade transforma o nosso coração. Então, o que eu disse há pouco, a doação transforma quem doa mais do que transforma quem recebe. A generosidade é um grande valor no judaísmo, é uma virtude, e esses pequenos atos, ou seja, uma costureira que foi lá e fez uma das cortinas do Mishkan, a partir daí se construiu uma grande mudança a partir desse momento. E agora sim, encerrando, eu acho que a gente resume essas duas parashiot em três palavras: generosidade, justiça social e responsabilidade. Isso seria como se fosse um resumo das duas parashiot e também um resumo do espírito comunitário judaico. É isso aí, pessoal. Obrigado. Alguma dúvida, comentário? Estou à disposição. Super obrigado, Celso. Realmente tem muita importância essas duas parashiot, né? Há quem diga que elas são repetições das parashiot anteriores, das outras duas, né? Mas realmente elas trazem esse espírito tão bacana, né? De comunidade em Vai Aquele, e toda essa questão ética em PQD. Então acho que você resumiu muito bem aí as duas parashiot. E, bom, vou passar a palavra, antes que eu fique falando muito aqui, passar a palavra para a Bruna primeiro, depois para a Bia. Bruna, seja bem-vinda. O Moraes Celso estava comentando da questão de nós usarmos cada um, né, a nossa habilidade, por mais simples que seja, para o bem comum, né, para a nossa comunidade, assim como foi nos tempos da construção do Mishkan. E eu não consigo deixar de relacionar com a questão de que nós viemos a esse mundo também, cada um com a sua função. Nós não nascemos iguais, nem características físicas, nem personalidade, e também temos uma missão diferente aqui. Então eu não posso, né, não devemos, que é o mal do ser humano, ficar olhando para a grama do vizinho, ficar olhando para o amigo e se comparando, ele tem, eu não tenho, e sempre se autodepreciando, que é uma tendência do ser humano a fazer isso, porque nós temos a nossa missão específica de fazer esse, né, Tikkun Olam de uma forma que nenhum outro ser humano vai conseguir fazer. Então, é aquela centelha divina que tem em mim, tem no outro, mas é singular. O broto é comum, mas os ramos são singulares. Verdade, excelente. E eu trago mais um exemplo eu citei o Rabino Sacks, vou citar ele novamente, que ele diz que a humanidade é como se fosse um rolo da Torá, e cada um de nós é uma letra. E quando um rolo da Torá sem uma letra, ele não pode ser usado. Então, por isso é que devemos todos nós preservarmos as letras da Torá para que a gente consiga ter e esse rolo, essa humanidade, esse mundo permaneça íntegro. Obrigado pela sua participação, Rico. Fabiane? Shalom a todos. O meu comentário que eu achei bem interessante dessa paraxá, vou colocar uma coisa que é muito atual hoje em dia, e não só no âmbito, digamos, religioso, mas também no âmbito de trabalho, de casa, num todo, né? Da comparativa em relação, primeiramente, ao dinheiro, hoje em dia as pessoas, elas estão cada vez menos sociais. Então, elas até fazem um tipo de, como se diz, elas pegam o dinheiro e terceirizam meio que o serviço. Então, quando se doa, é uma coisa importante, mas quando você já não se doa tanto com o coração, é como se você terceirizasse o seu serviço. Ah, não, eu já dei o dinheiro, já doei, tá tudo bem. Sendo que essa parte colaborativa de trabalho é o que vai fazer realmente a união de um povo. Porque quando, vamos supor, no Mexicano, precisou de muitas pessoas e muitas mãos.
E hoje em dia as pessoas têm aquela tendência, né, a fazer, até a gente sempre comenta muito aí na sinagoga sobre as outras comunidades, outros grupos, fazer subgrupos, né? E, mas é que eu não gosto, eu vou escolher as pessoas X, Y, porque eu gosto mais de trabalhar com aquelas pessoas. Eu gosto de fazer mais tais coisas lá no meu serviço, mais que fulano e ciclano. Então, assim, a gente sabe que às vezes a gente tem uma habilidade maior que algumas pessoas, mas existem outras que precisam ser inclusa nos serviços, porque daí elas se sentem mais assim, não é valorizadas, mas se sentem parte de um, né? E às vezes uma coisa simples que seja. E vamos supor, está todo mundo em casa, cada um vai fazer alguma tarefa. Não, você, depois eu vejo. A impressão que a pessoa tem é que ela não tem tanto valor, ela não vai ser inclusa. E no mundo atual, a gente não precisa só olhar na parte religiosa, mas como eu falei, em tudo, né? Na escola, do trabalho, porque quando a gente menos espera, a gente está meio que excluindo a pessoa e a pessoa tem meio que estar junto e não tá ao mesmo tempo. E não vai conseguir fazer uma conexão com a pessoa de uma forma correta. E o trabalho em si não vai ter uma conexão de energia tão poderosa como poderia estar, porque o trabalho não é concluso. Ele não está totalmente completo porque precisava da mão daquela pessoa. E às vezes a pessoa não consegue enxergar esse tipo de coisa. Então, a primeira fase sempre é essa, a questão dos valores, né? De terceirizar, e é muito importante a pessoa. Doei com o valor, tudo bem, mas doa também com a mão. É tão importante, às vezes só te estar perto. Às vezes até uma pessoa que está do seu lado só quer conversar, quer um ombro amigo e tudo mais, um conselho, coisas assim. E essa outra parte também da colaborativa. É juntar todo mundo, ajudar num todo, é falar, ó, você é importante para nós, sabe? Então vamos todos, todos somos alinhados. E hoje nós temos uma estimativa, eu vejo isso muito claro em muitos lugares, né? Quando a pessoa tem um diploma, ela tem uma titularidade, ela é importante, as pessoas fazem questão de dar oi para ela. E quando você não tem essa importância, as pessoas passam batido por você. E não, nós temos que ter esse olhar, que é uma coisa que diferencia muito lá em Israel, né? Que eu vejo o povo, é esse olhar incrível que tem, de que todos somos iguais, independente. Aquele que vai à rua é igual a mim, que é igual aquela outra pessoa que tem um título, que é um mestre, que é um doutor. Somos todos iguais, mas as pessoas ainda às vezes insistem em fazer uma diferença até sem elas perceberem esse tipo de coisa. É esse meu comentário. Obrigado. Obrigado, Bia. Obrigado, Fabiane. Ted, quer Ted, falar? Boa noite a todos, boa noite. Olha, excelente explanação. O senhor trouxe um- uma abordagem, acabou se tornando um problema social, que as pessoas elas criaram um conceito equivocado de dar para ter. O senhor trouxe uma filosofia nova. Eu não dou para ter, eu dou porque eu tenho. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. não, exatamente. Entendi perfeitamente. Ou seja, eu dou para receber, porque eu recebo mais Esse foi o do que aquilo que eu conceito estou dando. que criou muitas religiões, né? Não, vou dar porque Deus vai me recompensar. Não, Deus me recompensa porque eu dou. É o contrário, a coisa. Na verdade, então, assim, é Exata, uma, exatamente. um Agora, estado oposto. agora a pessoa não deve doar esperando essa recompensa, tá? Deve Exato. doar porque precisa doar. Mas porque também assim, ela vai ser recompensada. Mas assim, eu vou dar porque Deus vai lembrar de mim e vai me fazer acertar na Mega Sena sozinho. Não, não é isso. Isso não vai acontecer. Deus construiu um Deus agiota. Você tá É, entendendo? Mas, exatamente. mas acho que isso é um pouco da natureza do ser humano, né? O ser humano tem um pouco essa questão de dar e receber. Enfim, mas eu queria lembrar um detalhezinho que a gente comentou no sábado passado, quem estava na sinagoga talvez se lembre, ou no residencial na sexta, que na Paraxá da semana passada, que Tissá, se menciona, né, que cada um deveria colaborar com Hatzi Shekel, com meio shekel, né? E aí vem aquela pergunta, por que meio e não um, etc. Uma das explicações é essa, que com o meio você está mostrando apenas o seu comprometimento, né, com a comunidade, mas a outra metade depende da sua ação, não do seu comprometimento financeiro, mas sim da sua ação.
Lembrando que a Tzedakah não é caridade, como o Celso já falou, só reforçando, a caridade e justiça social é uma obrigação. Né? Então é uma das maneiras da gente mostrar que a gente está comprometido, e não estou falando de dinheiro, estou falando de N outras coisas, como a Bia também falou, né? Da gente se comprometer a ajudar as pessoas que estão numa situação que precisam ser ajudadas, seja como for. Né? É uma obrigação de cada um de nós. André. Só para reforçar o que o Celso acabou de falar, inclusive a gente discutiu uma vez, não me lembro se era no Neshama ou em outra ocasião, eu com o Davi, se a Torá tinha uma estrutura meritocrática ou não. Não sei se você lembra. E aí eu deixo para o Celso responder. Nós dois discutimos, o Celso tem que responder isso. Eu não Então, participei da discussão, então eu não sei o que vocês discutiram. Se ela Não, tem uma estrutura meio. De certa não, forma, sim. De não certa tem forma, sim. necessariamente resposta, Celso. Não tem, faz uma É, coisa talmúdica que não tem resposta. há quem diga que sim, há quem diga que não, os dois estão há quem certos. diga que É seja, mais ou menos. exatamente, exatamente. Então, assim, ela incentiva atividades meritórias, como, por exemplo, a generosidade, a caridade. Ela, todo o tempo, ela lembra dos desfavorecidos da sociedade, que ela fala no viajante, no órfão e na viúva. E todo o tempo ela cita essas pessoas e tem a famosa amarás o estrangeiro, que o estrangeiro fosse na terra do Egito, ou seja, que ele está 36 vezes na Torá. Que também, assim, e as pessoas que fazem esses atos, de alguma maneira, vão receber algum, alguma recompensa por esse mérito. Mas, Tem obviamente, um, também tem gente que recebe recompensa e não tem tanto mérito assim. Mas aí é outro caso. mas tem um exemplo muito clássico, só para citar, e que não dá para negar, né, que está nos Dez Mandamentos. Então você tem que respeitar pai e mãe e você vai ter um É, benefício com isso. Ou do passarinho, né? Também são mitzvot que tem um benefício claro é, ali na hora, né? é. Então não dá para dizer que não tem nada de meritocracia na Torá. Isso, se alguém falar isso, não condiz com o que está escrito na Torá, né? Agora, se falar que é só meritocrático, também acho que aí já não É, é, também não é verdade, né? Mas eu acho, só para completar o que vocês estão falando, e aliás, eu acho o objetivo do que você explicou aí, Celso, a meritocracia não é, e também tem a ver com a singularidade que a Rivka falou. A meritocracia não é singular nem individual, ela acontece no escopo da natureza maior, da natureza da sociedade, não individualmente. Então, o bem vem para, indo para todos. Sim. Tem até a questão de quantas gerações, né? Vai ser feito bem depois, né? Então, eu acho que faz Ou, muito sentido o que você está falando. ou o mal também, né? A quantas gerações o mal vai Vai- persistir. é, Lu, Mas a gente também não pode esquecer que quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. sim. Então, a gente tem que escolher o que a gente planta para poder colher lá na frente, né? Eu acho que tem tudo a ver com que tudo que a gente discutiu aqui hoje. É, exatamente. Porque a questão que eu quis trazer aqui é que as coisas é uma visão coletiva. Ou seja, igual a Fabiane falou, o sujeito dá o dinheiro e alguém faz o trabalho. Tá bom. Então, se ele não pode dar o tempo, só pode dar o dinheiro, dê o dinheiro. Ótimo. Que a gente precisa de dinheiro. Isso, infelizmente, a gente precisa disso. Mas se você não tem o dinheiro, você pode dar o trabalho. Você pode E a ajudar. gente trabalhar Então, em grupo também, a gente tem a exatamente. oportunidade de se melhorar como pessoa, né? Porque às vezes, Com quando a gente está certeza. trabalhando em grupo, aquela pessoa me incomodou, mas me incomodou por quê? O que que eu preciso melhorar para que aquilo que aquela pessoa fez ou falou não me incomodasse? Porque essa gente também se espelha no outro, né? Sim, com E isso certeza. também eu Com acho certeza. que é bem importante, a gente poder estar disposto a trabalhar em grupo, né, em colaborar com todo mundo, com... É.
Ah, como você disse, a gente se espelha, e eu acho que eu vou um pouco além, Lu, acho que a gente se completa no outro. Como o Davi disse, a questão do meio shekel, porque precisava de dois para dar um shekel inteiro, ou seja, então uma pessoa, de uma certa maneira, completava a outra. Né? E por que era meio shekel também? Porque era a menor unidade monetária e todo mundo podia dar. Então, inclusive na Torá fala que não podia dar mais. Você tinha que dar meio shekel. Então, porque tanto o nem rico mais nem quanto o menos, pobre nem tinha mais nem condição. menos, né? É, Nem mais nem nem mais nem menos. menos. Interessante isso aí. Eu acho que o que a Lu trouxe aí do trabalho em grupo, eu acho que é uma experiência realmente muito eh, assim, edificante no sentido de que você também aprende com as pessoas, né? Não só para você mesmo, você aprende com os outros, enfim. Isso é aquela ideia de que um mais um vai dar mais do que dois, vai dar três ou quatro, enfim, vai dar um número maior do que dois, né? Não é matemático, mas é na prática o que acontece quando a gente está junto com outras pessoas que estão trabalhando, enfim, com ideias. Nem sempre as ideias são as mesmas, mas cada um vai dando uma ideia, a gente vai juntando, vai elaborando e vai construindo juntos, né? Acho bem bacana isso que você trouxe, Lu. E eu vou só pedir, se tiver mais perguntas, aguardem um segundinho só. Vou aproveitar que ainda temos com quase todo mundo, aliás, todo mundo aqui, todo mundo que entrou, e para lembrar de novo, para quem estava no comecinho, né, de que nós vamos ter um Seder de Pesach no dia 4 de abril, um Seder comunitário de Pesach. A ideia desse Seder não é fazer mais um Seder, né? Primeiro, quer fazer uma atividade comunitária. Segundo, que a gente quer dar oportunidade para quem nunca participou de um Seder, e a gente vai fazer de uma maneira um pouco mais didática esse Seder. E segundo, porque tem pessoas que eventualmente não possam fazer em casa, ou não têm onde ir, e vão ter a oportunidade de participar de pelo menos um Seder durante o próximo Pesach, né? Então, assim, nós estamos, e como a Lu falou, temos um grupo trabalhando nisso. A Bruna também balançou os braços agora há pouco falando disso, né? Temos um grupo empenhado em fazer uma coisa muito legal, né? Escolhendo as comidas, escolhendo como vai ser a decoração, escolhendo a música, enfim, as atividades. Então, assim, é uma coisa que para quem tiver possibilidade faz muito sentido participar dessa construção coletiva e comunitária, né? Então o Seder vai ser no dia 4 de abril, em Higienópolis, possivelmente no Dror, quase certeza no Dror. Todos que quiserem participar só precisam dar o nome para a gente poder montar a lista e confirmar com o buffet que a gente tem um número mínimo que eles pediram para a gente contratá-los, né? Então isso é uma coisa. Segunda coisa, lembrar que nesse sábado vamos ler as Parashiot Vayakhel Pekudei na sinagoga e vamos encerrar todos juntos a leitura de Shemot. Na semana que vem começamos Vaikra. E é uma oportunidade da gente, de novo, a gente se fortalecer como comunidade. É isso que o judaísmo nos ensina. Toda vez que a gente termina um livro da Torá, a gente fala a frase que sejamos todos fortalecidos, né, nesse momento de conclusão da leitura de um livro. O Petrucci está me cobrando que eu tinha prometido que a gente ia fazer uma festa toda vez que a gente terminasse um livro. Ainda não conseguimos organizar, mas eu prometi para o Petrucci que nós vamos levar uma cachaça que eu ganhei quando eu estava em Fortaleza. Um ano atrás eu tinha prometido que eu ia levar essa cachaça no Neshama, ainda não levei, mas ela está envelhecendo, tá? Uma cachaça dourada, assim. Eu vou levar ela nesse sábado, então quem tiver nesse sábado vai poder experimentar a cachaça da terra do Jailson, lá em São Paulo, aqui, tá? E pegando um gancho no que você está falando, Davi, nós temos aniversários no É plural verdade. para comemorar no sábado. É verdade, ainda você não Na tem. minha, pelo menos três nós temos. Então, Três, ó, já perdi as contas, eu parei de contar essas coisas, principalmente o meu, né? Enfim, O não Dourado sábado só vai. eu, e o não meu. só você, como Rivka e com mais um. Depois eu te falo quem é. Dourado. Porque ela não tá aqui. Tá bom. Enfim, vai ser um Shabbat, tenho certeza, muito bacana. Quem puder estar com a gente está mais do que convidado. Nesse sábado, lembrar que na semana que vem a gente continua com o nosso curso de judaísmo, todas as terças-feiras, com as nossas aulas de hebraico. Infelizmente, hoje o Moré Aguinaldo não pôde dar aula de hebraico,
porque a situação não estava muito tranquila na região onde ele mora, no norte de Israel. Teve muitas sirenes, enfim. Ele está bem, mas a orientação que ele recebeu da segurança é fiquem perto, ou no mínimo perto de um bunker, se não dentro de um bunker. Então ele acabou não dando aula, essa aula vai ser reposta ao longo dos próximos meses, então ninguém vai perder nada, mas enfim, torcemos, estamos rezando para que as coisas se acalmem, em particular para o nosso querido Moré Aguinaldo, mas para todo mundo que está em Israel e para o mundo todo, como eu falei hoje no podcast, né? Então agora voltando ao assunto do podcast, hoje eu fui convidado para, enfim, falar sobre judaísmo progressista, né? Caminhos e valores do judaísmo progressista. Foi uma experiência nova para mim, nunca tinha participado de uma entrevista, assim, ao vivo ainda por cima, né? Se fosse gravada, ok, mas era ao vivo, então assim, tinha que realmente medir as palavras. Não era um ambiente judaico, então não era um ambiente onde eu conhecia as pessoas e não tinha a menor ideia quem estava do outro lado da telinha assistindo o que eu estava falando. Isso me deixou um pouco desconfortável, para dizer o mínimo, mas eu já tinha bolado mais ou menos onde eu queria passear ou passar, e já tinha conversado com a pessoa que me entrevistou, né, enfim, definido mais ou menos os limites, né, mas falamos sobre vários dos assuntos que apareceram hoje aqui no estudo, e eu convido para quem quiser assistir o podcast, depois eu posso mandar o link no grupo, enfim, em algum lugar para vocês assistirem. Acho que eu tenho ele aqui, eu posso colocar no chat até. Ficou um podcast muito longo, né? 2 horas, mais de 2 horas de gravação, mas como o Ted me consolou. Cadê o Ted? Cadê o Ted? Você, Ted? Não estou vendo mais o Ted aqui, tá aqui. Enfim, o Ted, que é o Tá nosso. aqui, mas ele tá aí, Ah, mas tá tá com com a a câmera câmera. fechada, é verdade, agora achei o Ted. Como o Ted me consolou e falou: é ótimo um podcast que Tô vendo durou. tudo. Tô Que vendo durou tudo. duas. Eu vi que dura 2 horas, porque daí dá para fazer um monte de coisa com esse material. Então eu confio que serão feitas boas coisas com esse material. Tá bom? Eu vou passar a palavra para o Jailson, sem antes deixar de lembrar, por favor, quem quiser participar do Seder de Pessah, dia 4 de abril, não deixe de se inscrever nesses próximos dias, ainda nessa semana. Tá bom? Obrigado. Jailson, a palavra é sua. Bino, muito boa os comentários das tuas parashiot, muito ilustrativos mesmo. E eu queria reforçar o agradecimento por Moré Celso, muito bom realmente. E só comentando aqui um fato, você está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Em janeiro, eu estive em Israel no programa do Taglit de voluntariado, né? E fazendo conexão com a nossa paraxá de hoje. A gente fez diversos serviços de voluntariados em agricultura, em zonas de infraestrutura, e aqueles que tiverem oportunidade de ir, eu recomendo que é uma boa ocasião de fazer um pouco de Tikkun Olam, que vai poder colocar a mão na massa, poder contribuir de alguma forma, porque há muitas necessidades por lá, e também reforçando o caráter de muito desprendimento da população israelense. Um dia após o 7 de outubro, cerca de 50% de todos os israelenses já estavam cadastrados em algum programa de voluntariado. 50% é muita coisa, haja vista que a gente tem 70% da população apenas que é judaica, né? Então, realmente é um ato de bastante desprendimento que tivemos em Israel, e isso nos dá uma boa lição, realmente é um bom ensinamento que a gente pode tirar de tudo isso. Era só isso que eu tinha. Obrigado, Gerson. Venha nesse sábado provar a cachaça de Fortaleza, se você não conhece ainda, Gerson. Em breve Cachaça do estarei por Ceará. aí. Em Cachaça do Ceará, não sei se é de Fortaleza exatamente, mas certamente é do Ceará. É Eu dos ganhei arredores, quando, é dos arredores, é dos eu ganhei arredores. quando eu estive em Fortaleza junto com o Jailson, há pouco Os mais de um arredores ano. aqui pertinho. Tem várias marcas aqui boas, mas É, essa que você levou é muito boa, muito é conhecida. mesmo? Ah, então tá bom, vamos Muito experimentar no boa. sábado.
Muito bem. Eu esqueci de falar mais uma informaçãozinha. No dia 27 de março, ou seja, antes de Pesach, ainda, antevéspera de Pesach, nós vamos ter um Kabbalat Shabbat Neshama, né, um terceiro ou quarto, já perdi as contas, foi dezembro, janeiro, fevereiro, acho que é o quarto Kabbalat Shabbat Neshama. Então, todos convidados também, vamos mandar um formuláriozinho de inscrição, como sempre, e todos que puderem participar serão super bem-vindos na sexta-feira, às 19 horas, dia 27 de março, tá bom? E semana que vem, para quem tiver sede de Kabbalat Shabbat, não essa sexta, na sexta que vem, a gente tem Kabbalat Shabbat no Residencial Einstein, na Vila Mariana, também todos convidados, eu e Bárbara estaremos lá para alegrar o nosso time de senhores, ou de sêniores, vamos colocar assim, senhores e senhoras, claro, né? Quem não foi tem que ir algum dia, não deixem de ir, porque é realmente uma experiência. Animadíssimos ainda, por sinal. Ah, a Sempre Bia me estava lá divirto com eles. na Eu sexta amo ir. passada, né? É muito legal, é realmente uma experiência assim que não dá para passar pela vida sem ter experimentado essa experiência de ir nesse Kabbalat Shabbat. Mais alguma pergunta? Agora voltando ao assunto, para ou alguma coisa sobre a nossa programação para as próximas atividades aí, nessas próximas semanas? Fiquem à vontade. Já estamos começando vou deixar a Lu falar, mas já estamos começando a pensar em Shavuot também. André logo vai receber um convite, vários de vocês, para a gente estar juntos em Shavuot. Temos algum tempo até lá, mas já tem que estar sendo programado, tá? Fala, Lu. Eu só queria lembrar que quem não puder participar do nosso SEDA Boa. Sim. pode ajudar quem quer participar, mas não tem condições financeiras. Então, se inscreve e faz a sua doação. Muito bem lembrado, Lu. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu tinha pensado que eu ia falar sobre isso e acabei esquecendo. Tem duas possibilidades. Uma, a pessoa quer participar e ainda por cima quer ajudar alguém, né? E não precisa ser uma pessoa, ela fala, eu quero ajudar com essa quantia. E tem a possibilidade, que a gente colocou no formulário ainda há poucas horas, dizendo, eu não posso participar, eu estou fora de São Paulo, nesse dia eu não posso, enfim, mas mesmo assim eu quero ajudar alguém que precise de ajuda para participar. Então, e juntando o outro lado da moeda, agora falando de moedas, falando tanto de moedas, né? Se alguém quer participar e não tem condições, por qualquer motivo que seja, e não precisa explicar, eu não tenho condições nesse momento, a gente vai dividir em N vezes, a gente vai tentar arrumar alguém que ajude a pessoa a participar, então tem várias possibilidades, não deixem de se inscrever e de participar, e de avisar que querem participar, mesmo por qualquer questão que seja financeira, tá bom? Como em todas as atividades do Neshama, todas, sem exceção, a gente sempre dá um jeitinho, tá? Ninguém deixa de participar de qualquer atividade do Neshama porque não tenho dinheiro, ou porque eu não posso pagar, ou por qualquer motivo que seja relacionado à parte financeira, tá bom? Para tudo a gente dá um jeito nessa vida, nesse sentido financeiro, estou falando, claro, né? Então, avisem, só precisa avisar, se inscreve, avisa, olha, puxa vida, eu não posso pagar desse jeito, quero pagar em 5 vezes, quero pagar, são muitas pessoas, enfim, tudo a gente vai ajustar e vai viabilizar para que todos possam participar sem exceção, tá bom? Acho que é isso, então. Então, estamos exatamente no horário. Boa noite para todos. Obrigado, Moré Celso, pela linda aula. Obrigado a vocês. Amanhã nos falamos mais um tanto, Celso. Temos reunião amanhã, se Deus quiser. Depois acertamos os horários. Espero ver todos vocês no sábado, se Deus quiser, para a gente fazer um lechaim com essa cachaça de Fortaleza e terminarmos a leitura da Torá, falando Hazak, Venit Hazek, que é um momento que acontece 5 vezes ao longo do ano, mas não é toda semana. Então, aproveitem essa oportunidade, tá bom? Boa noite para todos, obrigado. Obrigado, pessoal. Nos Obrigado a vemos todos. muito Boa em breve, noite a se Deus todos. quiser. Obrigada, Obrigada, Marcelo. Celso. Boa noite. Obrigado Obrigado. a todos. Corra acabou. Lígia, super Vou dar. bem-vinda, Lígia, que bom que você estava com a gente. Sempre semana. Tchau, bem-vinda, gente. Boa tá bom? noite.
Boa semana, Silvia. Beijo. Vi que o Greg tá aí também. Manda lembrança. Oi, Rê. Obrigada, Rê não falou obrigada, nada hoje, obrigada Rê. O que mesmo. aconteceu, Rê? Que você não falou Porque nada. trabalhando ainda, Tá mas trabalhando? Eu vamos tô vendo que você tá tentar num lugar boa. diferente. Tá no trabalho. Tá bom. Estou aqui no Então tá. ICR. Então tá bom. Então, bom fim de trabalho e vai descansar, vai, filha. Chega. Obrigada, Tá obrigada. Até bom? sábado. Tudo Até de sábado, bom. se Deus quiser. Oi, Gustavo. Boa noite. Também estou E trabalhando também, ainda aqui. também, né? Não, trabalhando estamos todos. Eu Hoje também vai tô. ser loucura, É, uma é virada aqui mesmo? no trabalho. Ah, é? Porque tem implantação? O que que tem? Isso, exatamente. A gente Implantação? está num war room aqui, estou acompanhando aqui junto. Essa palavra me dá calafrios. Eu lembro dos tempos que eu participei de implantação. Mas enfim, agora já é um pouco É diferente. exatamente isso. Tá Boa bom, noite, então. obrigado. Boa noite, tchau. Tchau, JB. Boa noite. Tchau, obrigado pela Tchau, aula. Márcio. Tchau, Márcio. Até sábado, se Deus quiser. Bia, Opa, traz, tudo bem? traz, Sábado. traz toda a família no sábado, vê se puder. Traz a Abigail. Ela me mandou Vamos parabéns também. sim, Então tá bom. vamos sim. Se Deus quiser. Então tá bom. Silvia, beijão aí. Oi, Efrat. Tudo bem com você? Bom te ver. Obrigada. Laila Tov. Laila Tov, shalom. Shalom, Be Israel. Shalom. Tchau, gente. Boa noite.